CD-1,09. E validação das coordenadas em relação ao perímetro do setor censitário. A captura de coordenadas geográficas exige também que você esteja sempre atento em relação ao perímetro do setor censitário e às unidades da lista prévia com suas respectivas coordenadas, caso existam. No ato de captura de coordenadas, seu DMC fará duas verificações. 1 grau, o ponto capturado está dentro do perímetro do setor censitário. Em caso positivo, você deve trabalhar esse endereço normalmente, e, se julgar necessário, pode refazer a captura de coordenada em um ponto mais adequado. Em caso negativo, você será alertado para que verifique se a unidade em trabalho realmente pertence ao seu setor censitário. Se ela pertencer a outro setor censitário, não deverá ser recenseada, pois será coletada por outro recenseador. 2 graus, o ponto capturado está fora do perímetro do setor censitário. Se o ponto está fora, mas muito distante do ponto capturado em coleta anterior, a causa pode ser tanto um erro de posicionamento na coleta anterior quanto na captura atual. Lembre-se de que, eventualmente, a captura pode ter sido influenciada por baixa precisão do equipamento naquele momento ou por desajuste do traçado do contorno no mapa, apontando para uma localização diferente. Procedimentos para sucessivos problemas na obtenção da localização. Caso sejam encontradas dificuldades na obtenção das coordenadas nas atividades de rotina, deve-se realizar o procedimento de inicialização do DMC, ativação do serviço de localização, em local a céu aberto totalmente livre de obstruções e esperar 15 minutos. CD-1,09. Endereços da lista prévia sem coordenadas. Caso você identifique endereços em sua listagem de endereços no DMC sem pontos correspondentes no mapa do aplicativo, isso significa que são endereços sem coordenadas. Entre os endereços da lista prévia, isso poderá ser bastante comum, sobretudo em setores urbanos, pois esses pontos não foram coletados em 2010. Entretanto, entre os endereços já trabalhados por você, isso tende a ser raro, pois o índice de falha na captura de coordenadas é muito pequeno. Assim, o IBGE espera que, ao final do censo, a maioria das unidades coletadas possua coordenadas geográficas. Os endereços com coordenadas podem ser selecionados por você para o trabalho tanto pelo mapa quanto pela lista. Contudo, os endereços sem coordenadas só podem ser selecionados pela lista, o que requer atenção para a correta identificação do endereço. Herdar coordenadas. Por fim, vale destacar uma função importante que é especialmente útil para a coleta em prédios, edifícios verticais. Como a coleta de coordenadas tende a ser difícil no interior das edificações, e conforme a orientação anterior de buscar um ponto alternativo para a coleta, você terá à disposição no DMC uma função que permite herdar as coordenadas de um endereço para outro, ou seja, os endereços ficarão com os mesmos valores de coordenadas geográficas. Essa função poderá ser utilizada quando existir mais de um endereço com o mesmo número, o mesmo modificador e os mesmos complementos, à exceção do último complemento, que diferenciará uma unidade da outra. Em termos práticos, significa que será possível herdar as coordenadas do apartamento 901 de um edifício para os demais apartamentos, desde que o endereço de todos os apartamentos do mesmo edifício esteja registrado de modo que a única variação esteja no número do apartamento. Os componentes do endereço trabalhados anteriormente serão utilizados no registro de todo e qualquer endereço feito por você. Durante o trabalho, você poderá estar situado em um município, ou parte de um município, onde os mecanismos de registro de endereços sejam diferentes do usual. Nesse caso, em que os endereços são oficialmente estruturados de forma particular, orientações específicas serão prestadas, como, por exemplo, o endereçamento do Distrito Federal. Essas orientações serão oferecidas de forma complementar a esse documento, de acordo com as demandas locais. CD-1,09. Registro de espécies. Procedimento no DMC. O registro da espécie no DMC é feito logo após a captura de coordenadas geográficas, último dado relativo ao endereço.
Já vimos que toda unidade deve possuir pelo menos uma espécie, seja ela de estabelecimento, de edificação em construção ou em reforma ou de domicílio, além da possibilidade de realizar o registro de espécie pendente temporariamente, quando não é possível identificar a espécie logo após o registro do endereço. No caso dos endereços previamente presentes em seu DMC, existirá uma informação de espécie coletada na última vez em que o IBGE registrou o referido endereço no setor censitário. Você deve verificar se a espécie se mantém. Em caso positivo, veja se o preenchimento das informações associadas à espécie está correto, nome do estabelecimento, responsável onde couber, indicador etc. Em caso negativo, faça o ajuste da informação da espécie da unidade visitada e, além disso, preencha as demais informações necessárias. Cabe destacar que, no DMC, você deve registrar todas as espécies identificadas em campo. A cada espécie domiciliar identificada por você em campo, deve haver um registro de endereço, ou seja, não pode haver mais de um domicílio registrado no mesmo endereço. CD-1,09. Inclusão de mais de uma espécie. Procedimento no DMC. Cabe destacar que o DMC restringirá a inclusão de mais de uma espécie domiciliar no mesmo endereço, pois você deve registrar um endereço para cada domicílio. Por outro lado, o DMC restringirá também o registro de mais de uma espécie do mesmo tipo, uma vez que, neste caso, você deverá utilizar o indicador do endereço para informar que a espécie é múltipla. Quando você identificar, em campo, a existência de mais de uma espécie em um endereço, você deve realizar este registro em seu DMC. A tela de espécies lhe oferece a possibilidade de adicionar quantas espécies forem necessárias à correta caracterização da unidade visitada que está sendo trabalhada, seja em um endereço confirmado por você a partir da lista prévia, seja em um novo endereço incluído por você. CD-1,09. Identificação das faces e quadras em setores urbanos. Procedimento no DMC. Quando estiver em campo, você deve verificar que o setor censitário é organizado em quadras e faces visíveis no mapa, na imagem de satélite no dispositivo de coleta e identificáveis em campo. Após identificar a primeira face da primeira quadra a ser trabalhada, você deve verificar se é uma face a ser confirmada, desassociada ou associada ou incluída. Em seguida, deve trabalhar todas as unidades desta face antes de seguir para as demais faces da primeira quadra. Atenção! Ao trabalhar as faces da primeira quadra, lembre-se de que nem todas as faces possuem representação gráfica desenhada no mapa. Por isso, pode haver faces que serão selecionadas apenas pela lista de faces. Além disso, as faces incluídas por você também estarão representadas apenas na lista de faces. Assim, antes de seguir para a segunda quadra do setor, certifique-se de que todas as faces, e seus endereços, inclusive, da primeira quadra foram adequadamente trabalhadas. CD-1,09. É possível que a lista prévia do seu setor censitário possua endereços registrados em uma face errada. Por isso, ao percorrer uma face e notar que algum endereço não se encontra na listagem de endereços da face em questão, verifique no DMC a possibilidade de o endereço estar registrado em outra face do setor, antes de proceder à inclusão. Um recurso interessante neste caso é realizar a busca no relatório de listagem de endereços, utilizando o nome do responsável ou os componentes do endereço para localizar a unidade. Caso você localize o endereço no setor censitário, é possível alocar o endereço na face correta através da função incluir endereço de outra face. Isso permitirá selecionar um ou mais endereços equivocadamente registrados em outra face e transferi-los para a face que você está trabalhando. Tome o mesmo cuidado ao excluir endereços. Você não deve excluir os endereços da sua lista prévia que pertencem a outra face do setor. Nesse caso, a partir da face correta, utilize a função incluir endereço de outra face para retirar os endereços da outra face, trazendo-os para a sua face em trabalho. Atenção!
Lembre-se de que um endereço só deve ser excluído da sua listagem se ele realmente não existir no seu setor censitário, ou seja, se foi demolido, se está em ruínas, se não existe ou se pertence a outro setor censitário. Além de trabalhar as faces de forma sequencial e ordenada dentro de cada quadra, você deve trabalhar uma quadra por vez e trabalhar os endereços de forma sequencial e ordenada dentro de cada face. Desta forma, você produzirá uma listagem de endereços confirmados e incluídos que obedecerá à ordem correta de percurso e cobertura no setor censitário, informação extremamente importante para o IBGE. CD-1,09. Percurso em setores rurais. Procedimento no DMC. Ao trabalhar um setor rural em seu DMC, você visualizará todas as unidades do setor na listagem de endereços, pois não passará pelo mapa de faces antes de chegar às unidades. Por isso, você deve se lembrar de verificar adequadamente o preenchimento do logradouro, da localidade e do CEP associado a cada endereço, pois é com base nestes dados que seu DMC atribuirá, automaticamente, os códigos de quadra e de face. Neste caso, é possível que você encontre listas de endereços extensas, que dificultem a localização da unidade desejada. Para fazer frente a esta dificuldade, lembre-se de que a tela de unidades oferece uma opção de busca, onde você pode localizar endereços com base nos seus componentes e até mesmo com base no nome do responsável na operação anterior. Outra forma de localizar unidades é utilizar os pontos de coordenadas no mapa, considerando que a maioria absoluta dos endereços rurais está representada por coordenadas geográficas e que seu DMC oferece a possibilidade de verificar sua localização atual. Assim, você pode selecionar os endereços pelo mapa, de acordo com a proximidade das coordenadas geográficas do endereço em relação às coordenadas geográficas que indicam sua localização em campo. Comparando ao que vimos no trabalho por quadras e faces, é possível indicar a transferência de endereços para outro grupo de logradouro, localidade e CEP, o que gera a codificação de faces nos setores rurais. Caso você identifique que existem endereços registrados em um logradouro equivocado, você pode selecionar a função transferir endereços em bloco, para transferir um ou mais endereços para o logradouro, localidade e, ou CEP corretos. CD-1,09. Percurso por logradouros. Procedimento no DMC. Ainda que o percurso por logradouros se aplique a setores em que existe dificuldade de identificar quadras e faces no mapa e em campo, o trabalho considerará as faces como uma listagem, mesmo que não exista representação gráfica delas nos mapas. Por isso, com a finalidade de registrar adequadamente logradouro, localidade e CEP dos endereços do setor censitário, você deverá trabalhar com uma face a cada lado de cada logradouro percorrido, preenchendo os dados da face para que os endereços fiquem corretamente associados a ela. Atenção! Lembre-se de que, no percurso por logradouros, você deve percorrer cada lado do logradouro com o ombro direito junto à face, diferente do percurso por área dos setores rurais. Por isso, você confirmará ou incluirá tantas faces quantos forem os trechos de logradouro que você percorrer para registrar os endereços. Estas faces devem ser percorridas de forma ordenada e cuidadosa, conforme as orientações dadas anteriormente e, dentro das faces, os endereços devem ser cobertos tomando os mesmos cuidados. Ao final do trabalho de cada face em cada logradouro, você deverá concluí-la em seu DMC. Diante da necessidade de percorrer o setor por esse método, tenha especial atenção à eventual necessidade de utilizar a função incluir endereço de outra face, e à eventual necessidade de excluir endereços. A dificuldade de identificar uma ordenação clara na ocupação do território pode induzir a erros no registro das faces e endereços no DMC. Portanto, utilize-se sempre do contato com informantes no percurso e cobertura do setor para evitar erros e caracterizar os endereços da melhor forma possível. Caso não seja possível diferenciar quadras no setor, trabalhe todas as faces considerando a codificação de quadra da lista prévia, ou seja, trabalhe um código de quadra por vez, e inclua todas as eventuais novas faces em uma nova quadra. CD-1,09. Registro de fotografias. Procedimento no DMC.
Durante seu trabalho, o registro de fotografias é muito importante. Entretanto, cabe destacar que não interessa ao IBGE o registro indiscriminado das mesmas, por isso, seu DMC apresenta um limite de 20 fotografias por setor censitário. Veja como registrar as fotografias. Caso você deseje fotografar uma referência para o setor censitário, como o ponto inicial, algum ponto de acesso importante ou outra referência relevante para o setor, deve fazê-lo a partir da galeria de foto. Caso você deseje fotografar uma face para facilitar sua identificação, indicar alguma referência importante ou alguma característica da mesma, deve fazê-lo a partir do ícone de fotografia na tela de confirmação de face. Caso você deseje fotografar uma unidade para facilitar a identificação, para indicar alguma referência importante ou alguma característica, deve fazê-lo a partir do ícone de fotografia na tela de confirmação de dados do endereço da unidade. As fotografias registradas por seu DMC são acompanhadas de uma referência de localização por coordenadas geográficas. No caso dos registros do setor e de endereços, é realizada uma busca de coordenadas geográficas, enquanto nos registros de faces, a fotografia fica associada às coordenadas geográficas da própria face quando ela está representada no mapa adequadamente. Atenção! Lembre-se de que, toda vez que você registrar uma fotografia, você deve registrar uma descrição. Este registro deve indicar com clareza o que está representado na foto, de modo a garantir que o registro da fotografia esteja acompanhada de uma descrição útil aos futuros usuários da mesma. CD-1,09. Adicionar endereços por herança e herdar coordenadas. Procedimento no DMC. Conforme a área de um município, é comum a existência de locais com muitas edificações novas e com grande número de unidades. Nestes casos, é provável que unidades construídas recentemente não constem na lista prévia do seu DMC. Ou seja, você terá muitos endereços para incluir, frequentemente localizados em um mesmo acesso ou edificação. Para garantir a agilidade do seu trabalho, ao incluir uma grande quantidade de endereços na situação descrita, pode ser útil que você utilize as funções de adicionar endereço por herança e herdar coordenadas. CD-1,09. Fechamento do setor. Procedimento no DMC. Quando o percurso e a cobertura estiverem completos, você deve iniciar os procedimentos de fechamento do setor. Realize um backup e entre em contato com sua supervisão antes de fechar o setor, pois eventuais ajustes posteriores só poderão ser realizados se o setor for reaberto pela supervisão. Atenção! Certifique-se de que não há nenhum questionário a ser coletado, de que todos os endereços foram visitados, de que apenas permaneçam com espécie de PPO com o morador ausente ou recusa os endereços em que não foi possível em hipótese alguma coletar o questionário após as devidas tentativas de coleta. Após selecionar a opção Fechar e confirmar o procedimento, o aplicativo efetuará uma série de validações e críticas automáticas para garantir a integridade dos dados trabalhados no setor. CD-1,09. Caso a validação seja efetuada com sucesso, você será redirecionado à etapa de avaliação do seu trabalho no setor, no qual você deverá opinar sobre o mapeamento constante nos insumos recebidos, mapa em papel, descritivo, mapa digital, linhas secas, e sobre o acesso ao setor, dificuldade de acesso, deslocamento, existência de restrição de segurança, principal meio de transporte para se deslocar para o setor e dentro dele. Há ainda espaço para registrar observações, em que você pode fornecer informações adicionais não contempladas nos demais itens da avaliação. Concluído o fechamento do setor, você deve transmitir os dados de seu DMC e, novamente, entrar em contato com a sua supervisão para novas orientações. CD-1,09. Anexo 2 Povos e Comunidades Tradicionais. TRADICIONALIDADER. S. A. T. L. RUTURATERRITOALEMENTOS significativos e identificadores. Povos indígenas. Terra indígena, aldeia indígena, agrupamento indígena, comunidade indígena, etc.
Placas da FUNAI, outros tipos placas e identificações, escolas e postos de saúde indígenas e presença de indivíduos autodeclarados indígena. Comunidades quilombolas, território quilombola, comunidade quilombola, agrupamento quilombola, comunidade negra rural, terra de preto, terra de santo, etc. Placas de associações quilombolas, escolas ou postos de saúde quilombolas e presença de indivíduos autodeclarados quilombolas. Povos e comunidades de terreiro, povos e comunidades de matriz africana. Terreiro, casa tradicional ou roça de matriz africana. Comunidades que se autoidentifiquem como de terreiros ou de matriz africana. Presença de terreiros, casas ou roças tradicionais de matriz africana, identificadas por placas ou por descrições dos moradores ou produtores rurais. Povos ciganoso. ACU. A. B. M. I. PR. A. RU. M. C. I. NG. T. A. O. N. Vírgula. O. Rancho comunidades que se autoidentifiquem como ciganas. Placas identificadoras dos acampamentos, centros culturais ciganos. Pescadores artesanais território pesqueiro. Comunidades de pescadores artesanais, comunidades tradicionais pesqueiras, áreas de pesqueiros, comumente em áreas de baías, estuários, enseadas, manguezais, arrecifes, igapós, lagoas, lagos, igarapés e outras áreas alagáveis ou não, identificadas por placa ou autoidentificação da comunidade. Notar também a presença de associações comunitárias de pesca artesanal. Presença de colônia de pescadores. Caiçaras território caiçara. Placas da Secretaria de Patrimônio da União, SPU, indicando o território caiçara ou autoidentificação por parte da comunidade caiçara. Placa com o termo de autorização de uso sustentável coletivo, TAUS, da Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Faxinalensisk. F. O. X. M. Em U. A. N. L. I. Vírgula. D. Tia. R. D. R. E. AFD. A. E. X. F. I. A. N. X. AI. L. N. O. A. U. LF. PLC. A. A. C. C cedilha. A. ATIL. S. O. IDD. IA. NC. T. O. IFI. M. KU. D. NI. O. D. R. A. AS. DI. D. O faxinal, autoidente. Ilhéus. Território de Ilhéus ou comunidade de Ilhéus ou Ilhéus. Compreendem as comunidades de povos ribeirinhos e pescadores habitantes das ilhas do Rio Paraná. Pode haver uma identificação pública por placas na entrada da comunidade ou pela autoidentificação dos moradores. CD-1,09. Vazanteiros. Comunidade de vazanteiros. Comunidades que se autoidentifiquem como vazanteiras. São povos que habitam as margens do Rio São Francisco e dedicam-se à agricultura e pesca de subsistência, economia, do catado, nas áreas de vazantes ou lameiros, do Médio e do Submédio São Francisco. Morroquianos. Comunidade morroquiana. Comunidades que se autoidentifiquem como morroquianas. Ambiente localmente conhecido como morraria. Povo pomerano. Comunidade pomerana. Comunidades que se autoidentifiquem como pomeranos. Placas de identificação, centros e associações culturais. Quebradeiras de Coco Babaçu. Comunidade de Quebradeiras de Coco de Babaçu. Ocorrência de Palmeira de Babaçu. Nas comunidades, pode haver placas de identificação ou pode ser feita a autoidentificação. Retireiros do Araguaia. Comunidade de Retireiros ou Retiro. Comunidades que se autoidentifiquem como Retireiros do Araguaia. Comunidades de fundos e fechos de pasto. Território de comunidade de fundo de pasto ou território de comunidade de fecho de pasto.
Fundo das roças familiares de cultivo destinada ao criatório de caprinos e ovinos, fundos, e de gado, fechos, de forma extensiva, aproveitando-se da pastagem nativa, o cuidado dos animais sendo também compartilhado. Os fundos são mais comuns na Caatinga e os fechos no Cerrado. As comunidades assim se auto-identificam, mas a identificação pode ser encontrada também nas igrejas, associações e centros comunitários. Ribeirinhos. Comunidade ribeirinha. Comunidades que se auto-identifiquem como ribeirinhas. A identificação costuma se fazer presente em placas, nomes de escolas ou até mesmo nas casas de alguns moradores. Extrativistas e ribeirinhos. Projeto de assentamento extrativista ou agrovila do Paextrativista. Comunidades de extrativistas e ribeirinhos que vivem em áreas regularizadas pela reforma agrária, onde têm assegurado seu modo de vida. A indicação do projeto de assentamento pode ser encontrada em placas de identificação, estruturas coletivas e na autoidentificação dos moradores. Pantaneiros. Comunidade pantaneira. Comunidades que se autoidentifiquem como pantaneiras. Comunidades que habitam o Pantanal Mato-Grossense e têm o seu modo de vida relacionado diretamente a este bioma. Essa publicação foi impressa pela Edigrafica para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, em papel offset 75 gramas, m². 0800 721 8181